Mais um episódio aqui do Caminhos da Cidade São Bernardo do Campo. Essa aqui é uma iniciativa da Fundação Ulisses Guimarães São Paulo. E você que ainda não conhece a FUG São Paulo, acessa aí o seu Instagram, a página do Facebook, o site da Fundação Ulisses Guimarães. Escreve no Google aí, Fundação Ulisses Guimarães, você vai acessar e vai ver a nossa plataforma e a riqueza de conteúdo que a gente tem para transmitir para você. E nesse episódio de hoje, eu tenho aqui o prazer e a honra de receber um amigo, um parceiro, alguém que também, assim como eu, acredita na política como ferramenta de transformação social e que hoje vem conversar com a gente sobre São Bernardo do Campo. Eu gosto muito dele porque ele é sempre muito sincero, muito transparente, faz críticas que são necessárias a todas as gestões. Com ele não importa se é de esquerda ou de direita ou de centro, ele quer ver a coisa funcionando e neste episódio de hoje você vai conhecer o meu amigo e um dos maiores ativistas políticos da cidade de São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, Marcos Fernandes. Muito obrigado, meu líder. Tamo junto. Um prazer participar contigo aqui nesse programa, nessa nova caminhada sua, buscando sempre trazer algo melhor para a nossa cidade de São Bernardo. Sou muito grato por estar participando contigo. Pô, que legal, Marcão. Além de ser um irmão, um parceiro, a gente compartilha da mesma fé, da mesma crença. E que bom te receber hoje aqui nos estúdios de podcast aqui do Caminhos da Cidade de São Bernardo. A gente trouxe essa iniciativa, começamos a fazer aqui os episódios, fazer com esse bate-papo acontecer com o objetivo. É olhar para a cidade de São Bernardo, olhar para frente, construir caminhos da cidade, discutir ideias, problemas que existem, mas quais são as soluções? Porque é fácil apontar, mas também discutir ideias para a gente resolver. Esse é o nosso desafio como atores políticos da cidade, o qual a gente sempre se posicionou. A gente tem tido alguns episódios aqui, a gente tem falado sobre liderança, a gente tem recebido personagens de diversos setores diferentes da cidade e hoje eu estou recebendo o Marcos Fernandes, alguém que tem uma trajetória de vida muito legal e que você vai gostar de conhecer. E para a gente começar, Marcão, queria exatamente isso, para a galera que nos assiste possam entender, responde para mim, quem é o Marcos Fernandes e conta para a galera um pouco da sua história, da sua trajetória aí. Bem, o Marcos Fernandes Gosta um pouquinho do microfone. O Marcos Fernandes é um cidadão, como acredito que uma grande maioria, que gostaria de ver a cidade funcionando com os seus departamentos públicos de uma forma que realmente atendesse a sua população e a necessidade dos menos favorecidos, como me coloco no meio deles. Eu sou trabalhador, como a maioria, sou pai, sou nordestino com muito orgulho. Como você falou, compartilhamos da mesma fé, sou evangélico. Congrego ali na Igreja Batista Vida Plena, na Capitão Casa, ali com o nosso amigo e pastor Orivaldo da Silva. Um grande abraço, Orivaldo. Sou muito grato ali pelos conselhos, pelo apoio que ele sempre nos dá. E em 2008 eu comecei a me aproximar da política por conta de alguns problemas e necessidade que a gente teve até em relação à igreja. Certo. E de tomarmos muitas bordoadas com mentiras e enganos. E daí a gente começou a se aproximar. Comecei a procurar entender, eu sou bem curioso em todos os assuntos e desafios que nos aparecem. Eu gosto de ir um pouco mais além para entender como funciona. E assim foi com a política. E eu entendi que a política ela é, digamos assim, que um mal necessário, mas é algo que regula o mundo. Tudo que acontece ele passa por a política. Só que infelizmente a política virou um vício aqui no Brasil, aonde as pessoas mal intencionadas escolheram através da política buscar enriquecimento próprio, esquecendo do foco da política. Porque quando a política foi criada, claro, a intenção era conter a massa. Mas, no dito, ela foi criada pelo povo e para o povo. Ou seja, recolher do povo, mas devolver para o povo, em forma de benefício. Coisas que, eu não sei se você ainda vai chegar nesse ponto, mas eu critico bastante as formas de acontecimento. Como hoje na nossa cidade, nós temos aí 28 vereadores, Sim. Onde esses vereadores
tinham que estar fiscalizando a cidade e dando suporte ao prefeito para que as coisas funcionassem. Em alguns pontos, cobrando, exigindo e fazendo com que realmente funcionasse. Isso não acontece. Isso não acontece. Certo. Você procura, vamos supor, hoje em São Bernardo, um oftalmologista, você não encontra. Não tem oftalmologista? Não tem oftalmologista no setor público de São Bernardo. Olha só. Eu já tive alguns amigos, conhecidos e parentes que precisou e foram encaminhados para Guarulhos quando não conseguem entrar na fundação. Por quê isso aconteceu? Não sei. Mas a obrigação de fiscalizar e dar suporte ao prefeito para que a coisa funcione é dos vereadores. Perfeito. E nós temos 28. Onde eles estão? O que estão fazendo? Tirando foto ao lado de buracos, ao lado de poste que está torto, que é a obrigação da Enel ir lá cuidar? Não sei. Mas fiscalizando e fazendo com que a coisa funcione, não estão. Qualquer hora que você for numa UPA, que eu uso o sistema de saúde, por quê? Porque sem saúde você não consegue fazer nada. É verdade. É um bem mais precioso. A gente precisa de emprego, precisa de segurança, mas sem saúde você não é nada. Se você não levantar da cama, você não vai trabalhar, você não vai fazer nada. A saúde é o foco. E assim, eu não estou, como você falou aí no início, eu critico as necessidades, mas procurando as soluções. E não é por ser o governo A, B ou C ou D que esteja lá, que eu vou me aquietar ou me calar ou me vender, como muitos fazem. Jamais farei isso, nunca fiz. E também não vou criticar o governo no sentido de ficar batendo, porque é fácil. Você atirar pedra é muito fácil. Agora você tem que apontar e você tem que contribuir. Como isso? Ajudando na gestão, ajudando o prefeito a governar, que nem é a função dos vereadores. Até porque a gente tem os espaços hoje que são públicos, vamos dizer assim, mas nós temos os conselhos de saúde, tem conselho do transporte, tem os conselhos de educação. Quer dizer, você pode, como você coloca, cara, eu no meu papel de cidadão, entendendo o que eu represento como cidadão, eu tenho o direito de apontar, de reclamar, de reivindicar. Eu posso fazer isso. Ninguém pode tirar o meu direito de usar, por exemplo, esse microfone, essa tribuna, esse canal para dizer o que eu penso. Ninguém pode cercear esse meu direito. Mas eu também tenho espaços e deveres para cumprir. Porque daí eu vou lá no conselho, eu vou falar, eu vou no Consegue, eu vou no conselho de saúde, eu vou participar disso, eu vou participar daquilo. E é diante dessa indignação que você acabou indo para a política, pelo que você está contando. Porque, cara, como é que eu vou acessar isso? Como é que a minha voz vai ser escutada? É lógico que hoje a gente tem rede social, a gente está aqui na tela do seu celular, na tela do seu computador, agora você está ouvindo a gente, porque isso se ampliou. Mas não foi sempre assim. E aí você procurou na política um caminho para falar, cara, vou combater essas desigualdades. Sim, porque eu sempre pensei da seguinte maneira, ô Brunão. É por isso que a gente sempre pensou em política como grupo, como construir caminhos, como essa nova ideia sua através da FUNG aí, buscando novos caminhos para São Bernardo do Campo. Porque o que acontece? Você sozinho, como cidadão, você paga seus impostos, você contribui para que as coisas aconteçam, só que você não tem voz e nem acesso a cobrar para que isso aconteça, porque você é só um. É isso mesmo. Na qualidade ou na posição de político, melhor dizendo, se você é eleito, você está lá representando, se você ganhou com 1.000 votos, com 2, com 5, com 10, você está representando essa massa que te elegeu. Então, por isso, o caminho para brigar e para tentar fazer as coisas acontecer é a política. Então, é um caminho onde eu costumo dizer para os jovens que é muito importante que eles se envolvam. Isso é verdade. Que é muito importante que eles participem. Porque a gente só está vivendo esse lado ruim da política porque as pessoas pararam de acreditar e pararam de participar. Verdade. E de quem foi essa ação? Foi dos maus políticos. Afastaram a galera. Que afastaram o povo. Porque para o mal político, o interesse dele é que o cidadão de bem não participe da política. Exato. Continue pagando seus impostos que eu faço o meu aqui. Porque o que ele faz? Ele ganha, se afasta por 4 anos, se esconde do povo, aí ele negocia que seja, no caso,
do vereador com o prefeito, no caso do deputado estadual com o governador e no caso do deputado federal com o presidente. Aqueles que não têm o povo como foco, eles negociam lá cargos dentro da administração, se afasta do povo, recarda uma grana e quando chega a eleição eles compram os votos que eles precisam, porque só o cego que não quer ver, que não enxerga que é assim que funciona. E nesse sentido, né, Marcão, pegando esse gancho, infelizmente essa questão da compra e venda do voto, ela existe por causa dessa descrença, dessa desigualdade. Exatamente, né? exatamente. E aí ele encontra um caminho para ficar alimentando a pobreza para que isso Sim. continue sendo assim, né? E aí, a falta de conhecimento. Aí o cidadão de bem, com essa indignação em ver tudo isso, o que ele faz? Em vez de ir para as urnas, ele fica descredibilizado, ele não acredita mais em ninguém. Isso. A descrença é total. Total. Aí ele pega todos os candidatos, vamos dizer assim, coloca numa vala comum e fala é tudo igual. Ninguém e daí presta. ele se afasta, não vota. A multa são R$3. Não vai votar. E daí o que acontece? O mal político ele continua lá. Ele prevalece. Porque ele está com um mandato, ele está com a grana e ele já tem o público dele, os votos que ele precisa para ir lá e daí ele permanece. Só que a nossa luta hoje, principalmente, sua, que é um garoto perto de mim, do meu filho, que tem 18 anos, e dos outros jovens que estão começando a caminhada, é acordar para isso e dizer, não, a gente precisa combater. Combater como? Através do voto. Eu não vou vender meu voto, não vou barganhar meu voto. Eu vou escolher alguém que não tem mancha e que tem um bom discurso. Se essa pessoa não prestou, daqui 4 anos eu vou trocar. Isso. A esperança não pode morrer. Não pode morrer. Em algum ponto, um desses jovens tem que reunir uma galera, que nem você fez, chegar e falar, olha, já que não dá para a gente acreditar no A, no B, no C, no D, então vai eu ou você. E o resto vão nos apoiar e vamos construir um projeto junto. E começar a fazer isso. É isso. Daí a gente vê uma luz no fundo do túnel. Mas a gente começa a pensar caminhos para a cidade. Com certeza. Eu costumo dizer, a gente tem um amigo comum que a gente gosta muito, que é o professor Tonico Vieira. Gente muito boa. A gente costuma dizer, e uma coisa que eu aprendi com ele, Marcão, e eu levo isso para minha vida. Algumas coisas, mas eu queria dividir com vocês aqui nesse episódio 2 delas. A primeira coisa que ele me ensinou quando eu me filiei ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e fui conhecê-lo, foi, primeira coisa, ele falou assim, primeira coisa, meu jovem, não dependa da política. Sim. Porque se você não tiver a sua carreira, a sua profissão, o seu ofício, você vai acabar sendo um agente político que vai ter que dizer amém a tudo e a todos, porque você não tem uma outra fonte de renda. Por isso, tenha a sua profissão. Isso foi um dos motivos que me levou a fazer a faculdade, a me formar e continuar me capacitando. E uma segunda coisa que ele disse, e isso eu guardo no coração. Ele fala assim, existe uma diferença entre algumas pessoas. Ele diz assim, ele sempre fala isso nas palestras quando ele faz. Ele fala o seguinte, infelizmente, como a educação política ela não existe na sociedade, ela não é ensinada na escola, ela não é debatida. Falar de política é um negócio que, se você fala isso na mesa, tem aquela frase, a gente não discute política, nem time de futebol, nem religião. A política acabou sendo afastada desse bate-papo cotidiano que a gente precisa ter. As pessoas elas têm a impressão de que a coisa pública ela não é de ninguém. E ele sempre fala isso, nunca ninguém vai ter dinheiro suficiente, lógico que é a força de expressão, para você construir sua própria rua, construir seu próprio hospital, sua própria escola. A gente escolhe o nosso representante, seja ele o prefeito, o vereador, por quê? Porque a gente paga nossos impostos, esses impostos vão para um caixa e a gente escolhe essas pessoas para administrar isso porque a gente quer continuar vivendo a nossa vida. Sim. Mas não quer dizer que a coisa pública não é nossa. Porque dentro de casa, e você queria saber sua opinião sobre essa reflexão. Comenta aí se você concorda ou não. Dentro de casa você limpa a casa, você arruma a casa, você cuida da casa, você conserva a casa. Você não toma come algum lanche e joga o papel no chão, deixa a sua casa suja, imunda, porca. Não, você cuida. Sim. Mas quando você sai do portão da sua casa para fora, você joga a bituca de cigarro na praça, você joga o papel na praça. Pô, na frente da minha casa, e você conhece, Marcos, ali na Vila Gonçalves, tem uma praça enorme. Esses dias eu tava saindo da porta, um cara encostou com o carro, tirou um fogão, pôs na calçada e tava saindo. Eu falei, ô amigão, e esse fogão aí? Aí o cara, você é fiscal agora? Eu falei, sou fiscal, cara.
Sou fiscal do povo, sou fiscal do bairro. Você vai deixar esse fogão... quebrou, vou deixar aí mesmo. E saiu e arrancou com o carro. Largou o fogão lá. Porque o sentimento a praça é de pública, ninguém, é pública, ela é de ninguém. E a reflexão que o professor Tonico sempre fez a praça, ela é sua. Sim. Ela é sua, ela é minha. Sim. A praça, ela é nossa. Cidade porque a coisa nossa. pública, ela não é de ninguém. A coisa pública é nossa. Porque nós pagamos os nossos impostos para isso. E ele sempre faz a analogia do condomínio. Uhum. A gente elege um síndico para verdade. cuidar porque a gente quer, talvez não esteja a fim de liderar o processo, de estar à frente. E essa reflexão é importante, porque às vezes a gente esquece que a coisa pública ela é nossa. Sim. E a gente precisa se apropriar disso. E liderar o processo para arrumar pessoas que estejam incomodadas com a situação atual, mas para fazer algo diferente, a gente também precisa fazer algo diferente. E a proposta do Caminhos da Cidade é exatamente essa. Que caminhos a gente pode apresentar para São Bernardo do Campo, Marcão? Porque nós temos desigualdades. Sim. Como vamos combatê-las? Gerando uma igualdade de oportunidades. Sim. A Fundação ela traz a educação como pilar, como coluna vertebral, entendendo que a gente precisa pensar uma educação no futuro, a gente precisa pensar a educação como inclusão produtiva, uma ferramenta de inclusão produtiva, a gente precisa pensar e ter a educação como uma bandeira, uma causa, para a gente pensar a cultura de paz. A Fundação Ulisses Guimarães entende que a educação ela liberta, para a gente despertar as pessoas, despertar gerações, sejam os mais jovens ou aqueles que hoje são mais maduros e podem compreender isso de que, cara, a gente precisa, para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer as coisas de forma diferente. E aí quando a gente olha a possibilidade de construir aqui um podcast, falar sobre caminhos da cidade para São Bernardo do Campo, o Marcos Fernandes, na sua jornada, na sua trajetória, consegue enxergar que ainda dá para construir caminhos para a cidade olhando para frente? Olha, Bruno, você falou uma coisa aí muito importante, que é a questão da educação. Ela liberta. Por quê? Porque a educação ela traz verdade. E a Bíblia diz que conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, isso vai abrir os olhos das pessoas. As pessoas vai abrir o entendimento. Dentro dessa questão que nem a gente citou aí a saúde, porque a saúde hoje, não só em São Bernardo, mas eu posso dizer que até no país, ela vai ruim, o sistema público, mas eu falo de São Bernardo porque é a cidade que eu moro há 33 anos. Eu cheguei aqui com 16 anos, cheguei em 91. Você veio de onde? Eu vim da Paraíba, uma cidadezinha do interior da Paraíba chamada Casinha do Homem. Casinha? Casinha do Homem. É o nome da cidade? Da cidade, lá no fundão da Paraíba. Então eu cheguei aqui cheio de sonhos, vim da roça mesmo, do mato. Naquela época a gente chegava aqui no frio, não tinha uma brusa. Alguém tinha que doar e aquela coisa toda. E graças a Deus aqui, eu cheguei aqui, eu tinha a 4ª série. Então consegui estudar, terminei meus estudos, fiz gestão pública. Que legal, Marcos. Estudei até na Metodista, que é a faculdade que o nosso professor Tonico Vieira dá aula. Dá aula, verdade. E daí construí todos a minha vida. Hoje eu estou com 48 anos, tenho 2 filhos maravilhosos e eu sou muito grato a essa cidade. Então, assim, eu falo dela porque aqui foi o lugar que me acolheu, foi o lugar que eu me estruturei, que eu me enraizei e que eu construí uma vida. Então, aqui a gente vê hoje, que nem a gente falou aí nessa questão aí das pessoas olhar para a coisa pública com desprezo, você tira pelo o próprio funcionamento das coisas. Porque o funcionário público, não todos, a gente nunca pode generalizar, sim, mas na sua grande maioria, quando o cara presta um concurso, ele já vai falando, opa, vou entrar no poder público, vou ficar lá até aposentar de boa, sem esquentar a cabeça e sem trabalhar. Não é assim que funciona, você vai entrar lá para quê? Para servir. Para servir, cara. E como que você vai aprender isso? Através da educação. Sim. A educação que traz essa luz para as pessoas. A educação que abre isso nas pessoas, que nem as pessoas precisam abrir a mente através, eu sei que a FUNG tem alguns cursos que se trata sobre a política, que abre essa visão das pessoas. O político, ele não é um ator de cinema para andar sendo aplaudido na cidade, dando autógrafo, tirando foto. O político é um servidor público. É isso aí. Ele está ali para servir, para administrar. Ele é o nosso funcionário.
E por que eles tratam a gente, às vezes, com esse desprezo todo? Lá na empresa que eu trabalho, eu não posso chegar lá e tratar meu chefe como, de repente, eu trato meu filho em casa. Eu tenho que ter um certo respeito a uma hierarquia que ele é o meu superior. Sim. Então, o político deveria ter essa hierarquia com o povo. Com o povo, é exatamente isso. O povo é o superior do político. Só que foi criada uma imagem totalmente ao inverso. Totalmente. Totalmente, porque para o povo, o cara vai passando lá, autoridade política, autoridade isso. Aí tá lá o povo e aquela loucura, e muitos querem tirar foto e se torna fã. Não, você admirar o trabalho, o esforço, a dedicação, o conhecimento, a capacidade do cara é uma coisa. Sim, agora endeusar o cara. Endeusar o cara e aplaudir o cara por tudo, que nem os caras, porque tudo isso faz parte de uma estratégia da mídia. Você vê agora nessas últimas eleições o que a mídia fez com o nosso país. Nossa, dividiu o país. E isso é muito ruim para quem? Para o povo. Sim. Somos nós que sofremos aqui embaixo. Porque enquanto a guerra ideológica de esquerda e direita acontece, quem sofre somos nós no dia a dia. Somos nós Principalmente no dia a dia. Município. Sim. Enquanto tem um maluco lá dizendo que a picanha tá barata e que vamos, aí você chega no supermercado, o quilo de arroz está 39 conto, onde era 20, 19. Eu não como só picanha. É verdade. Entendeu? Não estou defendendo aqui nenhum nem outro, porque eu não sou nem de esquerda nem de direita, como você citou aí. Nós temos uma ideia que as pessoas deveriam andar olhando para frente e não para a esquerda nem para a direita. As pessoas deveriam ter um foco no resultado de lutar por um bem comum. Claro. E não ter uma ideologia de um time de futebol. O meu time eu sou torcedor do São Paulo, o São Paulo tem que ganhar a qualquer custo, nem que vá só o goleiro para o campo. Não é assim que funciona. A mente das pessoas tem que se abrir. Nós somos brasileiros, patriotas. É verdade. Nós temos que lutar um pelo outro. E não ficar batendo cabeça, brigando um com o outro, porque eu gosto do amarelo, você gosta do verde, o outro gosta do vermelho, o outro do roxo. Até porque a Bíblia diz que uma nação dividida, a casa dividida, o reino não subsiste. É um reino dividido, ele não subsiste, ele se desmorona. E é essa a ideia, é por isso que a gente, a cada dia, a cada eleição que passa, a gente vai se aproximando mais por conta da nossa forma de pensar, que a FUNG traz para a gente. Exato. Que é esse esclarecimento político, esclarecimento pessoal, a forma de você até falar, a forma de você agir. Tem vários cursos aí que nos traz isso. Então, assim, a educação, ela é uma coisa essencial na vida do ser humano. Para você buscar e ter uma boa educação, você só precisa mesmo ter saúde. É verdade. É ter saúde para buscar isso. Ô, Marcão, Bruno, e se você pudesse fazer uma análise política aqui da nossa cidade? Você é um cara que vive em São Bernardo, um cara que conversa e convive muito com as pessoas daqui, você está sempre conectado com os problemas, sempre ouvindo demandas, trazendo demandas. Queria que você fizesse uma análise política sua aqui da cidade. Nós tivemos a gestão do Luiz Marinho, estamos agora vivendo a gestão do prefeito Orlando Morando. Queria que você fizesse essa analogia dos dois, fizesse uma comparação rápida, e eu queria ouvir você sobre o futuro. O que você acha que vai acontecer em São Bernardo no futuro? Qual que é a sua opinião sobre a próxima gestão que está por vir? Vai ser um grande desafio? Vai ser uma gestão fácil? O que o Marcos Fernandes vê dessa política aqui em São Bernardo? Olha, Bruno, fácil nunca é. Na gestão do Luiz Marinho, eu nunca costumo olhar para uma gestão olhando para o partido. Não foi uma gestão ruim, porque tinha os seus pontos positivos. Como, por exemplo, nessa questão da saúde, era menos ruim. Por que menos ruim? Porque a gente tinha acesso. A gente tinha acesso se tinha alguém morrendo lá num hospital, a gente tinha acesso a falar com alguém que trabalhava lá, a gente tinha acesso de correr atrás de uma coisa, a gente conversava com o diretor, conversava com alguém, e acabava-se criando-se um jeito de ajudar aquela pessoa. Criando-se um jeito, não no sentido de furar uma fila, não no sentido de deixar alguém para trás para pôr aquela na frente porque era minha amiga. Não, não é por isso. Porque, como citei anteriormente, o sistema público, como que ele funciona? Vamos lá, tem uma lista aqui de 10 pessoas que precisa ser atendida hoje. Sempre tem 2 ou 3 que desistem. Mas por conta daquele funcionário que não está nem aí porque está acontecendo, ele só pensa
no 1530 para receber, ele não está nem aí se tem furo na lista. Então, aí você tem acesso a falar com assistente social, a falar com o diretor, falar com alguém que liga lá, que corre atrás, rapidinho aparece vaga naquela lista e aquela pessoa é encaixada. Não é que ela entrou, deixou alguém para trás porque era minha parente. Não, é porque essa lista existe. E o funcionário não está nem aí. O funcionário não é parente dele, ele vai estar ligando. Ô, Brunão, a sua mãe tinha uma consulta aqui para o mês que vem, mas surgiu aqui uma vaga, manda ela vir aqui amanhã. Não vai fazer isso. Tem uma cidade aqui no nosso país mesmo, sem citar nomes, etc., mas eles conseguiram... Você falou de um ponto que é real, assim, eles conseguiram criar um sistema, uma metodologia, na verdade, que diminuiu esse índice que você está falando para dar mais agilidade nesse processo em 90%. O que eles fizeram? Tecnologia, tem a lista, eles mandam mensagem no dia 3 dias antes da consulta do Marcos Fernandes, você vai receber um SMS ou uma mensagem no WhatsApp se você habilitar. Você vem mesmo para consulta, Marcos? Aí você vai falar, vou. No dia anterior eles mandam de novo, Marcos, você vai vir para consulta? Aí você diz, vou. No dia você recebe outra mensagem 3 horas antes da sua consulta. Marcos, você vem hoje? Aí quando você responde não, automaticamente o sistema já chama a próxima. E avisa essa pessoa pelo celular também. Porque hoje todo mundo tem um negócio desse na mão. Praticamente todo mundo. Mas aqui ainda, acredito que não foi criado, aqui já existe algo parecido com o sistema de exames. Quando você marca um exame lá na UBS do seu bairro, eles também fazem essa confirmação 2 vezes. Se você vai, se está tudo ok. Então, nos exames eles fazem. Só que a deficiência eu marquei o médico me pediu um exame, eu coloquei lá no sistema, já tem 6 meses. 6 meses? Para fazer um exame, ela me pediu um exame da cabeça, porque depois da Covid, eu perdi aí uns 80% do olfato. Então, não é todo o cheiro que eu sinto. Marcão. Eu não sei porque, digamos, eu costumo brincar, eu não sei qual foi a parte ruim que eu fiquei sentindo só o mau cheiro, mas o bom Sério cheiro mesmo? eu perdi. Caraca, então, assim, eu sinto de 20% a 30% do cheiro. Os perfumes que eu usava e que eu gosto, eu continuo usando, mas é porque eu tenho o cheiro na mente. Mas para mim sentir o cheiro dele, eu tenho que cheirar algum lugar que eu coloquei, eu não consigo sentir. Então, me pedir esse exame já vai para 6 ou 8 meses e até agora nada. Só que quando esse exame sair, aí eles mandam essa confirmação. Então, o que é que precisa? Agilidade e melhoramento. Por que isso não acontece no meu ponto de vista? Porque ainda existe o sistema de cabresto. O político, ele não quer o povo bem. Porque aí o povo não vai procurar ele. E se o povo não procura ele não consegue amarrar aquele votinho, o amarradinho. Então, ele precisa que o povo esteja lá batendo na porta, cobrando, aí ele pega o exame do cara, pega a consulta do cara, fala que vai correr atrás, que vai dizer para cá, eu enrolo o cara para lá, enrola para cá, mas pelo menos o cara está indo lá no gabinete, está vendo ele e ele está dizendo, não, eu estou fazendo. Sendo que essa não é a função. Essa não é a função e, na maioria das vezes, não está fazendo nada, é simplesmente para manter o cara próximo. Então, por isso que eles não brigam para que a coisa realmente aconteça. Outra coisa, dentro desse ponto, estou até fugindo um pouco, mas que eu sou muito... revoltado com ela. Voltando para a saúde, que é o ponto, que é o ponto, mas isso se estende para outras coisas. Como pode eu, vereador, administrador da nossa saúde pública, eu ter um convênio no meu gabinete pago pelo povo, pela Câmara? E não usar o setor público? Isso está errado. É um absurdo, né? Isso é uma loucura, meu. É uma loucura. É totalmente o oposto da coisa, porque assim, o povo paga para mim um convênio, que é o povo que paga o salário do político, e paga mais o convênio por fora do salário, que é através do orçamento da Câmara. Sim. Então, eu e meus funcionários temos um convênio pago pela Câmara. Eu vou me preocupar se o médico faltou amanhã lá, que não vai atender ninguém lá na UBS, lá na UPA, se tem médico, se não tem médico, tem remédio. Se eu sentir aqui uma dor de cabeça, eu vou ali, meu convênio ali em cima, eu vou ali e tal. Para pensar nisso de uma forma lógica. Não faz sentido. Não faz sentido, cara. E existem países na Europa que o político eleito, ele e a parente de primeiro grau são proibidos de usar o particular. Eles são obrigados a usar o setor público. Tudo bem. Não que ele não possa usar, ele vai ter que pagar. Sim, mas esse seria o correto. Mas tá lá, não a Câmara dá. Eu tenho o meu salário lá. Hoje, eu ganho aí aproximadamente 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Eu rodo São Bernardo inteiro com o meu carro. Abasteço
com o meu dinheiro. Sim. Aí amanhã eu sou vereador, vou ganhar 10 vezes mais que isso. Eu tenho que ter um carro com tanque cheio para me levar para baixo, para cima, pagar minha... Meu, é um negócio totalmente maluco, cara. Agora, como que isso pode mudar um dia, que eu acho difícil? Se essa galera que a gente acabou de comentar aqui começar a se envolver, falar, pô, isso tá errado. Tem que ser diferente. Aí juntar uma galera, chegar aí, ô Brunão, a gente te elege, mas você precisa lutar contra isso aqui. Claro. Ô, tem que se posicionar. Ô Marcão, você precisa, a gente vai eleger você, mas você precisa se posicionar. Isso. Fazer é copiar, já que a turma gosta muito do americanizado, começar a trazer lá de fora algumas ideias diferentes das nossas que funcionam. Claro. Que nem, por exemplo, na época que elegeram o Barack Obama lá nos Estados Unidos. Um colegiado gostou do cara, da ideia do cara, falaram, vem cá, nós vamos eleger você. Fizeram a campanha pro cara, arrecadaram dinheiro, elegeram o cara. Quando elegeram, colocaram lá, falaram, agora você vai trabalhar aqui, conforme a gente quer. E assim aconteceu, foi um presidente excelente lá. Só que aqui no Brasil, com essa ideia atrasada que a gente tem, e com a falta de conhecimento e toda a indignação que criaram no povo, a coisa não é assim. Você fala assim, eu sou candidato. Aí o cara já vira para você, você vai me dar o quê para eu votar em você? É isso aí. É a primeira pergunta. Então, assim, isso está errado. Você é candidato, o cara já está te cobrando. Não. O cara teria que pensar, eu vou eleger o Bruno, depois que ele tiver eleito, aí eu vou cobrar ele. E não vou cobrar ele para vir me ajudar aqui em casa. Benefício pessoal. Eu vou cobrar o Bruno porque aqui na minha rua tem um problema aqui na rua com esgoto, ou com a falta de energia, ou com a falta de água que não chega, com a segurança, que está aqui há 10 anos, eu moro aqui e ninguém nunca resolveu. Então eu vou cobrar o Bruno, ele vai pegar essa causa e ele só vai soltar quando a gente tiver uma solução. Então eu vou eleger ele. Só que assim, a turma ainda não enxergou dessa maneira. Fica sempre no pessoal. Sempre no pessoal, o individualismo. É isso. Então, enquanto essa parte não for mudada, eu costumo brincar e dizer que a gente vai continuar na chibata. Ô Marcão, e você me fez lembrar uma outra coisa do Tunico, nosso professor. O Tunico foi vereador aqui na cidade de São Bernardo 2 vezes, foi secretário de algumas gestões, mas ele tinha uma coisa que é muito, muito real com o que você está falando. As pessoas chegavam lá no gabinete dele como vereador e, lógico, por essa condição do cabresto, dessa cultura do assistencialismo, né, da galera pedir as coisas e alguns políticos atuarem nesse sentido, as pessoas batiam no gabinete dele. Porque é mais fácil. E eu lembrei, você me fez lembrar de uma coisa. Eu estava no gabinete dele uma vez, lá, esperando para falar com ele, e entrou uma pessoa, aí entrou 2, 4, o pessoal batendo ali na porta, porque tem uma galera que vai para os gabinetes e fica batendo em tudo quanto é gabinete. E todo mundo que entrava lá saía com o livro dele na mão. Ele criou um manual do cidadão. Lembro. E ele falava assim, você quer a pessoa, eu queria dinheiro para comprar uma cesta básica, queria que você me doasse uma cesta básica. Ele falou assim, ó, eu, como vereador, não vou te dar uma cesta básica. Mas está aqui o livro, Manual do Cidadão. Nessa página aqui, está explicando qual é o seu direito e aonde você deve ir para se cadastrar para ter direito a receber a cesta básica sem depender de mim como vereador. Porque a minha função é criar leis e revisar as leis que existem para facilitar e melhorar a qualidade de vida que você tem aí. Exatamente. E fiscalizar a gestão do executivo para que aquilo que a gente colocou no papel aqui possa acontecer lá na ponta, para a sua vida ser melhor. Mas não só a sua vida, é a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade, para que a cidade continue avançando. Eu lembrei agora do Manual do Cidadão, eu tenho esse manual até hoje. É um gênio, velho. É um gênio. Mas é uma cultura. O nosso professor é um gênio. Agora que é a nossa cultura, que é ruim, que implantaram isso na mente das pessoas. Tem que ir mudando. E voltando no que você me perguntou, então assim, no governo do Marinho, a gente tinha alguns acessos que a gente conseguia conversar, digamos assim, com o administrativo com mais facilidade. Então a gente conseguia... resolver problemas. Em alguns casos, resolver problemas e amenizar algum sofrimento, porque a gente nunca vai conseguir resolver os problemas nem o sofrimento das pessoas. No governo atual, essa parte foi dificultada por causa de um sistema que foi criado, que veio desde lá de São Paulo, que é o sistema de cadastro único, que hoje tem toda uma regulamentação, que joga no sistema, que daí... Quer dizer, a culpa é toda do sistema, né? O ser humano não tem culpa nenhuma, é toda a culpa do sistema. Então dificultou muito você buscar esses acessos, que nem eu te falei, dessa lista que existe, que tem as desistências no meio, hoje você não consegue mais. Entendi. Ter esses acessos para ajudar algumas pessoas. E assim, no final do governo do Marinho, o Marinho acabou deixando...
muitas obras abertas na cidade, a cidade ficou um canteiro de obra, né? Porque assim, cada um tem a sua ideologia, mas na minha forma de pensar e ver, como você falou, eu não iria abrir tantos canteiros ao mesmo tempo sabendo que não ia concluir. Certo. Então assim, se tinha 10 obras já no meu cronograma, mas que dentro eu via que só ia fazer 2, eu só tinha aberto 2. Se sou eu que estou lá. Porque Entendi. assim, eu penso da seguinte maneira, você pegou, termina esse para depois fazer esse. Eu penso assim. Perfeito. Essa é a minha forma de pensar. Então o Orlando entrou, conseguiu finalizar essas obras, a cidade mudou a cara da cidade, a cidade hoje tem uma beleza, continua com esses problemas que nem eu te falei, especial na saúde, eu acho que deu uma piorada, mas aí é como eu acabei de te falar, não atribuindo exatamente a ele, porque ele é o executivo, é o cara que faz. Sim. Só que o legislativo é os caras que tem que fiscalizar e levar para ele as demandas e falar, olha, aqui falta tantos médicos, nós precisamos já achar meio para trazer esses médicos para cá. Sim. A fundação tem esse contrato, vamos revisar o contrato da fundação. A fundação tá pecando aqui, nós precisamos arrumar aqui, precisamos tirar esse dinheiro daqui, jogar para ali, trazer um médico para cá, um funcionário para cá, outro para lá. Isso é a função dos vereadores, só que não fazem. Então, eu sei que deu essa melhorada. Pensando no futuro, acredito que o próximo gestor não vai encontrar nada fácil. Também acho. Mas a cidade está bem cuidada. Vai pegar esses desafios de organização, de gestão e administração. Os desafios que ele vai pegar. E assim, dentro dos que estão aí, eu acredito que o que tem, digamos assim, um perfil melhor para isso seria o Alex. Dentro dos nomes que estão aí. Sim. Teria a melhor performance. Por que essa melhor performance, digo eu? Porque assim, é um cara que não vive pregando partido dia e noite. Verdade. Porque o cara que vive pregando partido, ele nunca vai conseguir fazer nada concreto. Porque a gente teve um erro grotesco, no meu ponto de vista humilde, quem sou eu nos caras aqui com o Marinho. Qual foi o único processo que Marinho ficou nas costas na cidade? Porque o partido implantou na cabeça dele que ele tinha que construir um museu do trabalhador em São Bernardo, que foi um elefante branco. Foi. E lá foi secretário para a cadeia, foi funcionário, foi a porra toda, por conta que o partido impôs para ele fazer aquilo, porque aquilo não foi ideia dele. Então, quando o cara ele prega partido, ele comete alguns erros que não seria dele. E ele, por obediência, acaba fazendo. Sim. Então, assim, devemos respeitar dentro da Constituição o nosso partido, defender a ideologia do partido, que nem eu estou no MDB desde 2010, Sim. Gosto da ideologia do MDB, defendo esses pontos porque pensa em futuro, mas se você respirar partido e for mandado pelo partido, você não consegue fazer a coisa concreta. E dentro dos que a gente tem hoje, o cara que eu vejo que tem uma performance melhor para administrar a cidade na próxima gestão, se ele trabalhar para isso, se Deus o permitir, é o Alex. Caraca, aí sim, eu queria saber de você que acompanha, você viu aí a opinião do Marcos Fernandes, eu queria saber que você concorda? A gente tem tido aí, vai ter debates, vai ter muita coisa, sei que ainda é fase de pré-campanha, mas e você, o que acha? Concorda? O Alex realmente é uma pessoa que eu admiro muito. Como deputado federal, trouxe grandes emendas, volume de emendas gigantesco para a cidade, para a gente aplicar na saúde, aplicar em vários setores da cidade. Mas muito legal de escutar, Marcão. E como a gente diz aqui a cada episódio, conversa boa é assim, tempo voa. E a gente vai ter que encerrar esse bom bate-papo, vamos marcar outras vezes para o Marcão trazer mais opinião, contar um pouco mais da trajetória dele. E eu queria te pedir, Marcão, primeiro te agradecer por ter vindo e te pedir para mandar um alô aí, uma mensagem final para a galera que te assistiu hoje, que conferiu, até para que você possa deixar sua mensagem aí de expectativa de futuro e de que existe esperança para construir caminhos para a cidade de São Bernardo. Sim, muito obrigado, Marcão. Valeu por estar aqui, cara. Brunão, eu que agradeço o convite. Muito bom estar contigo, um bate-papo, como você falou, que a hora voa, passa muito rápido. E para você que nos assiste, o que eu quero deixar para você é o seguinte: a esperança, ela nunca deve morrer. As dificuldades, elas sempre vão existir. Mas uma coisa que eu aprendi na minha trajetória e no meu dia a dia com Deus Pai Todo-Poderoso é que até o que é ruim passa. Então, acredite nisso. Não desista, batalhe e busque que venceremos. Maravilha, Marcão.
Obrigado por ter vindo, valeu pelo bate-papo. Espero que junto. você tenha gostado desse episódio aqui do Caminhos da Cidade. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar para todo mundo naquele grupo da família, dos amigos. Manda para todo mundo, ative o sininho para as próximas notificações que vem muito conteúdo. Quero agradecer de verdade. Hoje o Caminhos da Cidade, falamos sobre os problemas de São Bernardo. Marcão com toda essa sinceridade dele, toda essa transparência, falando dos problemas, também falando de soluções, e a gente tem que ter esperança. Por isso acredite, vai dar tudo certo. Seja inspiração para alguém hoje e vem com a gente fazer diferente. Até o próximo episódio. Valeu!